Top Media News apresenta Top Entrevista. Muito bem, leitor, internauta Top Media News. Hoje é dia de entrevista especial aqui no nosso estúdio. Nós vamos falar sobre vários temas, mas um em especial nós vamos falar sobre segurança no campo, direito, defesa da propriedade rural. Hoje eu recebo aqui no nosso estúdio o empresário, corretor de imóveis e ex-proprietário rural, o Caio Monteiro, que ele vai destacar vários pontos aí para você entender a situação política e econômica até aqui do país. Ô Caio, seja bem-vindo, viu? Obrigado, Thiago. Obrigado. Legal. Ô Caio, você é de uma família de produtores rurais, né? De ex-produtores rurais. Você teve uma história aí envolvendo a questão indígena com a questão dos produtores rurais. Você pode contar um pouquinho pra gente aí essa trajetória que a sua família viveu aí na disputa por terras aqui em Mato Grosso do Sul? Sim, claro, posso sim. Falo com pouca tristeza, um pouco de tristeza, porque nós fomos tirados do nosso direito de propriedade por conta de políticas de governos anteriores. Fomos a primeira família de invadidos aqui no estado do Mato Grosso do Sul, foi por volta dos anos, entre os anos 70 e anos 80, quando nós tivemos o nosso direito de propriedade ceifado pelos índios, né? Então, assim, dali para frente começou a nossa grande luta, mas lutávamos sozinhos, porque até então era uma pauta, aliás, é até hoje, uma pauta muito espinhosa para ser tratada. E os fazendeiros, os amigos na época, não olhavam isso como uma coisa que pudesse se avolumar, se agigantar, essa questão de demarcação de terras indígenas, das invasões. Então olhavam com um certo desdém. Então, e nós sempre lutamos sozinhos nesse período para que tentássemos reconquistar os nossos direitos. E anos se passaram entre vitórias e derrotas. No final, o peso do Estado foi muito maior e nós acabamos, meu pai perdeu a propriedade, boa parte dela. Nós tínhamos uma propriedade de 4.180 hectares. Essa propriedade fica onde? É município de Bela Vista, que hoje é a aldeia Piraquá, lá em Bela Vista. Então, assim, nós perdemos boa parte dela, quase 3.000 hectares dela. Então, assim, para o meu pai, que faleceu do meu lado, de desgosto, foi muito triste. Depois de tudo aquilo que nós passamos, construímos, e aí ter a nossa propriedade, nossa única fonte de renda tirada de nós por uma invasão. E foi uma propriedade que a princípio foi lhes dada legitimamente pelo Estado, é isso? Ela, na verdade, ela foi comprada de um primo do meu avô, que por sua vez havia comprado do Estado, como eram terras devolutas. Então a cadeia dominial dessas terras, dessa propriedade, ela está 100% legal. Ela não foi invadida, ela não foi tomada, ela não foi grilada, ela foi conquistada pelo direito de qualquer um, que qualquer um pudesse usar. Uhum. Então, assim, isso que causou muito trauma, inclusive, traumas na minha família. Indignação mesmo. Porque da forma como ocorreu, e assim, com inúmeras, porque o programa é até curto para contar tantas coisas que aconteceram. Mas aí cita em especial, houve conflito, né, entre a sua família? Teve conflito, não teve conflito de sangue, graças a Deus, mais por prudência do meu pai, que sempre sempre pensou na justiça como sua primeira aliada, coisa que nem sempre isso aconteceu. Mas os conflitos, as invasões eram truculentas por parte dos índios, nós nos defendíamos, mas sempre sendo penalizados pela imprensa, pela opinião pública, né, pela Igreja Católica. Demonizado, né? Inclusive pelos partidos de esquerda. Né? Sim. Você falou de um processo aí, de um pensamento dos demais produtores rurais, né, que ainda não tinham um pensamento mais maduro sobre essa questão, né? Até um coleguismo seria mais ou menos isso, né? Você acha que mudou hoje o produtor rural, aquele sujeito que detém grandes porções de terra, honestamente, você acha que hoje ele se sente seguro nessa? Eu acho que não. Acho que o corporativismo, no qual nós procurávamos naquela época, 30, 40 anos atrás, isso nunca existiu. Como eu falei, o que aconteceu? Eles não esperavam que isso fosse ganhar essa proporção aqui no Brasil. Então, assim, hoje o que existe é um consenso maior dos produtores, da opinião pública, inclusive, que tem visto todas essas demandas
indigenistas têm visto com outros olhos, têm ponderado mais, têm pesado na balança e visto, tirado um pouquinho, desestigmatizado da ideia de que o produtor rural é o opressor, é o que vem invadindo, que é o que de extremo poder aquisitivo, de extrema riqueza, sim, entendeu? E se sobressaindo sobre uma classe que seria dos indígenas, em tese, uma classe mais desfavorecida. Entendi. Então, assim, inclusive, de repente, a questão, os problemas enfrentados pelos índios, que a gente sabe que eles têm, de repente são causados até por outros problemas, e não só com esses aí de questão de conflitos, né? Então tem muita coisa ainda que o holofote só se cai em cima de vocês, produtores rurais, sim, e não de outros temas, né? Sim. Mas enfim, e aí o Caio estava comentando aqui que foi esse motivo, essa questão, esse histórico da família dele, de impasse com a questão indígena aí, foi o que motivou, né, a ter um olhar político mais, né, diferente, e por isso que você se engajou em determinadas pautas. Inclusive o Caio aqui, ele pretende ser deputado federal, né? Sou postulante, sim, ao cargo de deputado federal. Ele hoje é filiado ao Republicanos, sim, e com essa visão ele agora pretende mesmo materializar isso na política, né? E tentar discutir esses temas aí de uma forma que ele acha mais apropriado, é isso? Sim, de uma forma mais abrangente, né? Abrangente. Se identificar, se localizar bem dentro de Brasília, junto com uma bancada forte, que eu espero que seja isso que ocorra. A bancada do agro hoje é muito forte, mas a gente precisa fortalecer ainda mais, porque as pautas são muito diversas. Então, nós temos dentro de várias pautas do agro, temos essa da questão indigenista. Então, assim, é uma coisa que precisa ser muito fortalecida, muito estudada, muito aprimorada. Nós temos bons parlamentares. Infelizmente, eu sinto uma certa precariedade dos nossos congressistas aqui do Mato Grosso do Sul com relação a esse tipo de pauta. Vejo um pouco morosas as ações. Nós temos exemplos de outros congressistas de outros estados, do Paraná, de Rondônia, do Amazonas, do próprio Mato Grosso, que tem um desenvolvimento muito mais acelerado com relação a essa pauta. Então, um dos meus motivos é esse, de poder somar, trazer para o Mato Grosso do Sul essa força, trazer a opinião pública, trazer trazer os outros parlamentares para que vejam, para que tenham uma noção maior desse grande problema que é a questão agrária, a questão indígena, aqui não só no Mato Grosso do Sul, né, mas sim, no Brasil, todo o Brasil. A gente está, inclusive, trazendo esse assunto, por quê? Porque no Supremo Tribunal Federal, inclusive nesse período aqui, está sendo discutida a questão do marco temporal, né? Você quer dar uma passadinha no marco temporal? Fica à vontade para explicar o que é o marco temporal e o que vai acontecer caso seja votado, né, aprovado pelos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. A gente respira, né? Quando fala no Supremo Tribunal Federal, a gente respira mesmo. É um tema muito delicado. Como eu falei no início, é uma pauta espinhosa. O marco temporal, vou resumir porque ele também é uma pauta muito complicada, mas só para que a opinião pública, as pessoas que estão nos assistindo, e o programa eu sei que tem muita audiência, estão nos assistindo, para que eles entendam só um pequeno resumo. O marco temporal, se ele for aceito da forma como ele está, todas as áreas indígenas que são antes da promulgação da Constituinte de 88 foram ocupadas. Que foram ocupadas por índios. Isso. Antes da Constituição da CF de 88, elas poderão se transformar em aldeias indígenas. Então nós que já elas temos... poderão ser demarcadas. Demarcadas, isso, demarcadas. Então nós que já temos 14% do nosso Brasil como área indígena, isso praticamente dobraria, o que com certeza impactaria no nosso modelo, nosso volume de produção do agronegócio, que hoje casa-se muito bem, tanto com a sustentabilidade e também com os próprios índios, que o próprio presidente Bolsonaro é um grande defensor, porque parte da imprensa, parte da esquerda sempre colocou o índio como uma massa de manobra, como uma via de poder trabalhar ele para ganhos próprios. Então o próprio presidente é muito aberto a isso, para que o índio também se faça produtor, e assim como o produtor rural tem o seu ganho, tem os seus méritos diante do seu trabalho, e fazendo o Brasil, claro, crescer. Porque todos sabemos que a produção, o PIB do Brasil, quem alavanca tem sido sustentado, né, nesses últimos anos pelo agronegócio. Pelo agronegócio. Né? Questão da balança comercial, né?
Bom, então, na sua opinião, o presidente Bolsonaro, apesar de ser um tema espinhoso, um meio difícil de ser penetrado, né, o meio indígena, Sim. porque ele já foi dominado por outros partidos políticos, você entende que o presidente dialoga, consegue dialogar, pelo menos com parte desse setor? O presidente, o presidente depois de mudança de suas próprias posturas, de algumas convicções, ele conseguiu um diálogo muito bom dentro do Congresso. Então eu creio que isso aí é muito benéfico, principalmente em momentos como esse, com discussões, com temas tão importantes como o marco temporal. Eu acho que ele tem uma boa fluidez. Então, para que nós consigamos equalizar essa situação. Então, acho que vejo com muito orgulho e com muita esperança que tudo isso aí vai migrar para uma parte muito boa da nossa história e vamos conseguir resolver em partes algumas mazelas que ocupam o campo. Legal, gente. Olha, para você que chegou agora, está acompanhando a entrevista aí no seu celular, eu converso agora com Caio Monteiro. Ele é empresário, ele é corretor de imóveis, né? Está se colocando como pré-candidato aí a deputado federal. Sim. Tem valores de direita, se enxerga como conservador, é isso? Participou de movimentos aí, movimentos patrióticos, aquele que chama de movimentos patrióticos, né, aqueles movimentos que ajudaram no impeachment da presidente Dilma, né, e que ajudaram de certa forma também a eleger o presidente Jair Bolsonaro. Falando em Bolsonaro, Caio, faz uma avaliação resumida aí do que você acha até agora do mandato presidente, em todos os sentidos. Sim. E eu queria que você destacasse em questão de valores. O que você acha que o presidente trouxe de positivo na questão dos valores sociais? Família, ele fala muito em Deus, né, no discurso dele. Sim. Você entende isso como positivo? Entendo como positivo demais. O presidente Bolsonaro, desde o seu primeiro dia de mandato, é um presidente que fala abertamente nos 3 pilares do governo dele, que é Deus, Pátria, Família. Valores que estavam esquecidos há muitos anos. Então, nós vínhamos de governos e mais governos, no qual todos esses apelos de Deus, Pátria e Família estavam praticamente saindo fora de contexto. Então hoje, você vê, como a gente passa nas casas, a gente consegue enxergar bandeiras do Brasil em casas, em comércios, em propriedades. Assim como existem nos Estados Unidos, assim, né? Como uma coisa que eu invejava, eu assistia aqueles filmes americanos lá de Hollywood, olhava aquela bandeira, e assim é um senso de patriotismo que só nos fortalece como nação e como indivíduo também, porque faz parte dos nossos valores, nossos princípios, né? Então o governo Bolsonaro trouxe isso aí pra gente. Ele assustou um pouco aos seus eleitores mais convictos, mais extremistas, de certa forma, dentro das pautas do conservadorismo, quando ele teve que fazer algumas alianças, não é acordo, né? A diferença das alianças que o presidente faz é que não é uma troca de favores ou uma troca por cargos para favorecer um partido ou outro. É uma troca que é necessária dentro do jogo político e dentro do nosso sistema. Nosso sistema de governo estabelece isso. Então nós vemos no presidencialismo de coalizão. Ele não consegue ir sozinho. Então ele teve que, de certa forma, falava-se muito do toma lá da cá, o que ele não ia fazer, e não é o toma lá da cá no qual estávamos acostumados com governos anteriores. É um toma lá da cá, digamos, sadio. Em favor de projetos. Em projetos para que o Brasil consiga avançar em várias pautas e tem conseguido. Então quando você olha para alguém, quando alguém te pergunta, algum, vamos chamar de bolsonarista, algum conservador mais assim, ortodoxo. Quando alguém te pergunta assim, Caio, o presidente traiu a pauta dele, o que você diz? Não, o presidente não traiu a pauta dele, a pauta conservadora. Ele teve que tomar alguns atalhos, mas em nome da governabilidade, porque sem isso, com certeza hoje ele talvez nem estivesse governando. Ele estaria dentro de um processo de impeachment, coisas que já aconteceram. Por exemplo, a gente teve nosso vizinho na Argentina com o Macri, que ele tentou impor uma política de direita, uma agenda de direita mais dura, mais puxada, mais voltada integralmente para os valores do conservadorismo, e aí ele acabou perdendo a governabilidade, e o final, infelizmente, a gente está vendo aí os nossos irmãos argentinos passando por essa série de dificuldades, e o país se socializou. Mas o governo Bolsonaro tem feito um ótimo trabalho, e acho que está no caminho certo. Legal. Que mais que você precisa destacar,
o Caio, a questão de valores, não outros valores, por exemplo, que estão sendo perdidos, né? Por exemplo, você vê protestos aí onde imagens, né? Imagens de santos da Igreja Católica, às vezes até a Bíblia, são rasgados em protestos. Você, se deputado, se conseguir se eleger, você pretende trazer um olhar diferente sobre isso e dizer que isso, olha, isso não é um protesto, isso é uma violência contra nossos valores, valores cristãos, valores da maior parte da sociedade. Você tem em mente fazer isso? Tenho. O Brasil é laico, né? É um estado laico. O presidente ainda brinca, o presidente é cristão, mas o estado é laico. Então nós precisamos dialogar com todas as partes, nós precisamos dar acesso às vozes discordantes. Nós estamos falando de temas como religião, né? Falam-se muito, né? Não se discute religião, gosto, futebol, essas coisas. Então religião é um tema muito pesado pra gente deixar de lado. Por quê? Essa perseguição aos cristãos, a perseguição também a outras religiões, como o candomblé, como o espiritismo, sabe? Essa a gente fala da polarização política. É repudiável, né? Isso, a gente fala da polarização política, mas existe também uma polarização religiosa. E cultural. E cultural. Isso é perigoso, Então nós precisamos, enquanto congressistas, como políticos, discutir isso aí, e nisso a ministra Damares tem muito jogo, tem muita sabedoria para lidar com isso. Então esse equilíbrio a gente pode se espelhar muito bem, principalmente no trabalho que a ministra vem fazendo no Ministério. Você acha que a ministra Damares, ela consegue dialogar também com as bases, né? Consegue dialogar. Porque nós tivemos, por exemplo, o ministro, na minha opinião, aí você é um entrevistado, você fica à vontade. Uhum. Na minha opinião, a pessoa que também teria muito a contribuir no processo, que seria o ministro Abraham Weintraub, que ele tinha valores até bons, mas ele não conseguiu dialogar com as bases, por exemplo, com as universidades. E a Damares, eu percebo ao contrário, que a Damares ela consegue dialogar com mulheres, com negras, com indígenas, né? Então você vê que você concorda que ela tem esse valor de conseguir dialogar com as bases? Eu concordo que ela foi mais política do que Von Traub. Ela foi mais política, ele foi mais imediatista. Ele é um conservador nato e ele tentou implementar de uma vez só tudo aquilo que rege ele direta, como ideologia, né? De forma muito direta. E isso aí foi muito forte. Foi muito forte. Então isso aí criou-se uma barreira entre ele e parte da sociedade, parte das universidades. E a gente sabe que nós temos dentro da nossa educação uma base extremamente esquerdista. Sim. E você entrar com uma pauta tão forte de direita, do conservador, de primeiro impacto e você causa um conflito muito grande. Fazer uma revolução e quando você cria o conflito, automaticamente você cria resistência. Aí a resistência te impede de desenvolver o seu trabalho. Então, assim, o imediatismo da direita, às vezes atrapalha um pouco. O imediatismo, não que a direita atrapalhe, mas pelo contrário, a minha ideologia. Mas assim, o imediatismo nosso, querer reverter 60 anos, né? Nós nunca tivemos um governo de direita, então nós queremos reverter em 3 anos, não dá para fazer um supletivo na história do Brasil, me abreviar. Legal. Olha só, gente, eu estou conversando aqui com o Caio Monteiro, empresário, corretor de imóveis. Ele vem de uma família de proprietários rurais, médios, né? Proprietários rurais aqui em Mato Grosso do Sul. Teve toda uma história aí um tanto quanto delicada com a questão indígena. Então hoje o nosso papo é com o Caio Monteiro. Mais uma vez, Caio, seja bem-vindo. Obrigado. Vamos continuar aqui rapidinho, vamos. O papo tá legal, mas assim, vamos focar. Eleições 2022. Né? Você já falou que tem, né, o projeto para trilhar aí no rumo do pré-candidato a deputado federal. Sim. Você hoje está no PRB. PRB Republicanos. Certo. Tem algum problema de você vai seguir mais ou menos uma orientação do presidente Bolsonaro? A gente vê muitas lideranças políticas aqui em Mato Grosso do Sul caminhando num rumo de ir para um partido onde o presidente vai estar, né? Que eu acho que eu posso até citar aqui o Coronel Davi, sim, de repente, pode. Capitão Contar, de repente pode migrar para esses partidos, né? Sim. Até porque eles estão sem partidos hoje. Então, assim, você pensa também, de repente, ou você se sente confortável hoje nesse partido?
Agora, além de toda essa pauta da direita que eu carrego, do conservadorismo que eu quero levar para dentro da Câmara, somar lá, porque nós já estamos consolidando uma base forte. Além de todo esse projeto, o meu mote principal é sempre estar junto ao presidente Bolsonaro. Então, qualquer inclinação do governo Bolsonaro, do presidente Bolsonaro, com relação a partidos políticos, é claro que cresce em nós assim um olhar mais atento. Eu não conversei ainda com o presidente Wilton, não falamos ainda a respeito, nem sobre isso, a gente não conseguiu se encontrar antes dessa nossa conversa. Mas assim, eu acredito, é a minha opinião, tá? Não é a posição do partido, mas assim, a minha opinião é que o Republicanos, claro, vá para o lado que se movimentar o presidente. Então, se assim isso se configurar, eu tenho uma enorme probabilidade, chance de concorrer pelo Republicanos. Legal, perfeito. Eleições 2022 presidenciais. O que você está sentindo? Deixa eu só fazer uma abertura aqui. Sim. Ô Caio, nós vivemos num estado mais conservador, mais assim, confortável para aqueles que são apoiadores do Bolsonaro. Mas nós temos outros, né? O Brasil é um continente, nós temos outros estados, né? Nós temos culturas diferentes em vários lugares do país. E qual que é a análise que você faz? Hoje as chances do presidente se reeleger, você acha que vai ter diferença entre um e outro? Você acredita numa terceira via? Não, eu não acredito numa terceira via porque ela não apareceu e dentro da minha pequena experiência eu acho que ela não tem tempo hábil para que ela venha seduzir. Isso, aparecer e seduzir o eleitor. Eu vejo o presidente Bolsonaro fortíssimo, 7 de setembro elucidou, mostrou um pouco isso, muitos opositores falam que aquilo foi um movimento pró-liberdade, anti-STF, mas quando na verdade nós sabemos, eu estava lá em Brasília, fui para Brasília, fiquei lá no meio daquela multidão, passei mal lá dentro, então assim, quando se via pessoas com camiseta do Bolsonaro, boné do Bolsonaro, então assim, dizer que aquela movimentação não foi pelo presidente, ser no mínimo ingênuo, né? Então assim, eu vejo ele fortíssimo, o que ele vem fazendo na parte de infraestrutura do seu governo, principalmente na região do Nordeste, onde nós sabemos um reduto muito forte do PT, do Lula. Então, era, porque ele vem desconstruindo, o Lula desidratou, isso eu não tenho dúvida quanto a isso. Acho que o Lula hoje é uma figura que até o próprio PT, acho que no fundo, se você fazer uma conversa em segredo com muitos das lideranças do PT, eles mesmos vão afastar o Lula, porque foi o que a gente viu na eleição do Haddad, quando o próprio Haddad já viu que ele já não era uma opção para, né, a transferência de votos está descartada. Então assim, não vejo concorrente hoje à altura do presidente Bolsonaro dentro daquilo que ele vem fazendo no país. Tá? Entendi. Pesquisas, você acredita em pesquisas? Como é que tá? Porque, por exemplo, a gente sabe que existem pesquisas que estão assim, vamos dizer assim, que conflitam um pouquinho o que as ruas dizem pra gente, né? Sim. A gente vê, eu acompanho a internet o tempo todo, eu vou em todos os lugares, eu vou na fila do consultório, do dentista, do posto de saúde, da oficina, do supermercado, todo dia eu estou lá. Sim. E o retrato que a gente vê é diferente do retrato que as pesquisas mostram pra gente. Certo. Então, assim, o que você acha, de repente, que não necessariamente alegar que houve alguma fraude, mas há uma diferença? Você sente que há uma diferença entre o que está na pesquisa e o que você enxerga na rua? E muita. Assim, eu tenho 46 anos... são duas coisas que eu nunca fui entrevistado para uma pesquisa política e enterro de anão, porque eu nunca fui em 46 anos, e aí você vê, em 2018, o presidente Bolsonaro perde no segundo turno para todos os candidatos. Para Marina Silva, ele perdia para todos, enfim, os números não batem, a matemática não fecha. Eu não quero falar com isso, detesto ter que pensar dessa forma, achar que um instituto de renome como o Datafolha, como o Ibope, passem por isso. Quando na verdade, mas os números não batem. É um erro mesmo. Mas o que de fato aconteceu é que o resultado que foi divulgado não bate. Então, assim, por exemplo, o Romeu Zema, que era em Minas, né? Em Minas,
A Dilma Rousseff, ela estava em primeiro lugar na véspera da eleição. Sim. E ela terminou em terceiro. Então foi assim, uma diferença muito grande daquilo que estava sendo dito por uma pesquisa e aquilo que foi realizado, né? Muito. Então muito. Você é um pé atrás. Os dois pés atrás. Os os dois pés atrás. Os dois pés atrás. Mas o que você estava falando das massas, o que você sente nas ruas, e é uma coisa que eu tava pensando agora enquanto a gente está conversando. A massa, o que a gente precisa, e falando em como a direita muitas das vezes ela tem se perdido em algumas coisas. A direita se perde principalmente em bolhas que se criaram dentro da internet. Nós não sabemos ainda, e eu confesso para você que eu ainda não fui na periferia, eu não fui na grande massa, para mim sentir esse termômetro, né? Porque a direita está tão embolhada nas redes sociais e ocupada em brigar com a esquerda, em confrontar a esquerda, que ela se esquece das pautas que a esquerda já tomou conta. Então, por exemplo, quando hoje a gente fala num gás, no valor que está, o preço dos combustíveis, a inflação subindo, cesta básica, o nosso salário mínimo é extremamente defasado, sem ganho real. Nós começamos a colocar a grande massa votante, as pessoas que realmente sentem, que produzem pelo Brasil, é o catador de papel, a pessoa mais humilde, que está ali no seu dia a dia, que vive de um salário, que às vezes nem isso não tem, que a hora que ele chega ali ele não consegue comprar alguma coisa, ele não tem o entendimento de que isso não é um mau governo, uma má gestão do ministro da Economia, por exemplo. Isso é um problema mundial afetado pela crise sanitária mundial. Então nós tivemos uma queda de produção, né, e um aumento de consumo. Isso gerou um impacto financeiro mundial. Então o Brasil não tá fora disso, não está às margens desse problema. Impactou. E o Brasil se saiu muito bem, economicamente falando, poderia se sair melhor, né? Se o STF tivesse dado o controle da pandemia para o governo federal, acho que a gente estaria numa condição muito melhor. Mas o auxílio emergencial, o Pronamp, conseguimos segurar empregos, né? Então, assim, isso fortaleceu a nossa economia. Mas são pautas que a esquerda domina e domina bem, porque a pessoa que está lá, ela quer saber dela alimentar os filhos, dela ter onde morar e dela também sobreviver. Legal. Caio, você falou para mim que você veio de movimentos sociais, movimentos patrióticos, Sim. né? Por exemplo, aqueles que se organizaram pelo impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Sim. Sobre rede social, cara, qual que é a sua avaliação hoje? Os movimentos conservadores estão sendo censurados, estão sendo restringidos, isso está um risco. Você acha que esse ainda é um grande meio de difundir as informações que você, de repente, não consegue levar nas mídias tradicionais, por exemplo? Tenho. A perseguição, principalmente aos canais conservadores, aos canais de direita, tem sido assim uma coisa grotesca. Já não tem mais, eles não têm. Antes ainda existia uma certa camuflagem em relação a isso, mas hoje, inclusive, até a desmonetização dos apoiadores do presidente, das pessoas que seguem a pauta da direita. A desmonetização seria o sujeito trabalha, mas ele não pode receber pelo trabalho que ele faz. Pelo trabalho que ele faz. É a nossa vanguarda, são as redes sociais. Ela desnudou tudo aquilo que a imprensa, a velha imprensa, por tanto tempo nos deixou aprisionado. Porque, eu confesso, em rodas de amigos eu falo bastante sobre isso. Antes a gente achava que o Brasil era o melhor país do mundo, que o presidente era o melhor, que tudo que estava acontecendo, que não existia, que a corrupção existia, mas era pequena, porque a gente ficava embolhado dentro das grandes redes. Eu reunia a família para assistir um jornal, que todo mundo já sabe qual é, e, gente, quando a gente sabe que, na verdade, não é isso. Então a rede social, quando ela veio justamente para desnudar, para mostrar a verdade. A verdade hoje, para quem é contra o governo, para quem é da esquerda, essa verdade se tornou fake news, né? Então, assim, a esquerda trata todos os temas que são reais, que acontecem e que são palpáveis, ela trata como fake news. E é isso aí que aí entra a jurisprudência do STF, essa perseguição, essa caça às bruxas aí, isso não pode ocorrer. Não pode. Legal, Caio, obrigado. Você tem algum mais outro destaque para fazer? Não, fica quero à vontade. agradecer. A gente já está encerrando, mas fica à vontade. Faça o seu destaque. É isso mesmo, a política agora é o seu alvo, isso. Né? Você quer caminhar realmente para esse lado, quer contribuir para o Brasil, então faça aí o seu
destaque final. Sim, faço o destaque final. Primeiro agradecendo o Top Media, te agradecendo, Thiago, te agradecendo pela oportunidade. Conversa aqui, se a gente deixa, vai muitas horas aqui, né? Não, eu quero abrir o olho da população para os candidatos que estão a vir, dos aproveitadores que estão por aí, navegando em redes sociais, andando com o presidente nesse momento. Nós já tivemos uma grande lição em 2018, que foram vários e vários políticos. Teve senadores aqui, teve senador do estado que traiu o presidente com 15 minutos de eleito. Então, assim, pedir que a população abra o olho para as pessoas que realmente estão engajadas com a pauta da direita, com a pauta da família, em apoio ao presidente, tá? E rever esses valores, fazer uma pesquisa mais aprofundada, saber quem que é o candidato, saber o que ele quer, de onde que ele veio, entendeu? Quais são suas propostas. Então é isso, é um dever de casa que todo cidadão deve fazer para que a gente consiga mudar esse país, tá bom? Legal, Caio, muito obrigado, viu? Boa sorte, sucesso. Obrigado. Senhor. E a você que nos acompanhou até agora, nosso muito obrigado. Essa foi mais uma entrevista especial Top Media News. Voltamos na próxima. Até lá. Obrigado.